Pessoal, tem um assunto muito importante para conversar com vocês. Tenho certeza que vocês vão ver o vídeo até o final, até porque não vai passar de 1 minuto e meio. E o assunto é um assunto bem importante, bem interessante, que as pessoas normalmente elas não costumam prestar atenção. O assunto é a visão de Paulo no cristianismo primitivo e versus a visão de Tiago no judaísmo primitivo, irmão de Jesus, Tiago, todo mundo sabe disso. A divergência entre o judaísmo primitivo e o cristianismo primitivo numa questão que envolve a paternidade de Yehoshua ben Yosef ben Davi, que você conhece como Jesus. Então junte-se a nós numa viagem para entender uma das mais significativas disputas do cristianismo primitivo, que diz respeito à divergência entre Paulo de Tarso, um judeu helenista da diáspora, e Tiago, o irmão de Jesus, sobre a questão que envolve a paternidade de Jesus e as suas implicações do ponto de vista judaico e cristão primitivos. Vamos entender o que eu estou dizendo. Ponto-chave. A questão da linhagem patrilinear. No judaísmo do primeiro século, a linhagem messiânica era transmitida através da linha paterna, algo crucial para as reivindicações messiânicas. Parece óbvio. A questão é que envolve uma inconsistência teológica. Paulo, que nunca foi discípulo de Jesus e usava a Septuaginta, que é texto grego traduzido, a primeira tradução, que é a Septuaginta, a partir do hebraico, ele afirmou em Atos 13, 23 que Jesus era descendente de Davi. E isso pode conflitar com a narrativa da concepção virginal, insinuando que Jesus não tinha pai terreno. Tiago, irmão de Jesus e líder da comunidade primitiva judaica em Jerusalém, usava o Tanar. Tanar é uma expressão que significa Torá, Neviim, Ketuvim, que significa a lei traduzida como lei, né? Os profetas e os escritos, na visão judaica tradicional. Então ele afirmava, por óbvio, que José era o pai terreno de ambos, dele, Tiago, e de Jesus também, seu irmão. Existem divergências, portanto, com relação a essa paternidade de Jesus. Enquanto Paulo via Jesus como o Messias prometido, separando a lei judaica, incluindo os gentios, Tiago enfatizava a importância de Jesus como parte de uma família judaica, como José sendo seu pai, José em hebraico, Yosef. Por isso que chama em hebraico Yehoshua ben Yosef ben Davi, sendo José o seu pai terreno e Yosef é José. Enquanto Paulo diverge, afirmando que Jesus não tinha pai terreno. Ele foi concebido milagrosamente, a concepção conhecida como virginal. E qual é o contexto histórico e judaico? A narrativa da paternidade dupla de Jesus, paternidade dupla, é o quê? É divina. Isso significa, e em essência é, uma construção teológica que visa expressar a singularidade messiânica de Jesus e estabelecer uma continuidade com a tradição judaica. Mas existe aí a questão da interpretação não científica, porque é importante reconhecer que essa narrativa ela não deve ser interpretada como um paradigma científico, visto que os métodos e evidências da biologia moderna não reconhecem nenhuma intervenção divina como fator na concepção humana. Aquela história do X, Y, XX, XY, e por aí vai. Se não há o pai, que é o caso de José, não há o Y. O que também caracterizaria o nascimento não natural, né? Que é o que Paulo costuma falar a respeito dessas questões de não natural. Então existe uma diferença entre traduções e tradições. As diferenças nas traduções e tradições textuais, elas influenciam a forma como a narrativa é compreendida, mas elas não modificam princípios científicos que regem a reprodução humana e a genealogia biológica. Implicações para a pesquisa judaico-cristã, você que quer estudar, que quer aprender, que estuda,
Essa análise histórica judaica, ela nos permite entender a complexidade e a diversidade das primeiras tradições cristãs, deixando claro que não era uma única, eram várias. Paulo era uma delas. Existem outras da época que eram diferentes da visão de Paulo também. Isso aí é importante saber. Então, focando nas diferenças entre Paulo e Tiago sobre a paternidade de Jesus e nas implicações para o judaísmo primitivo e o cristianismo primitivo. Então, essa disputa entre Paulo e Tiago sobre a paternidade de Jesus nos oferece uma perspectiva única sobre o início do cristianismo, revelando as tensões, nuances entre o judaísmo primitivo e o cristianismo primitivo. Há algo, inclusive, que eu tenho tanto falado no meu livro quanto conversado com vocês. Então, mais uma vez com o convite, junte-se a nós nesta viagem acadêmica e histórica.